Olá, a TV Estadão conversa hoje com os jornalistas Roberto Godoy e Marcelo Godoy para falarem sobre a participação do Brasil em missões especiais das Nações Unidas. Isso porque o Brasil, nesse mês de dezembro de 2020, está deixando de participar dessas tropas, interrompendo uma tradição que já durou 21 anos e que também já aconteceu em outras décadas, mais ou menos com alguma periodicidade. Então, para isso, eu gostaria de começar a perguntar, Roberto Godoy, qual o significado da participação do Brasil ao longo desses anos, participação que começa lá nos anos 50, no canal de Suez, e que já teve uma participação de quase 50 mil militares, né? Que significado tem essa participação para o Brasil e o significado também da saída neste momento? Veja, o legado é gigantesco. A gente pode começar a contar, por exemplo, até do ponto de vista diplomático, né? Quer dizer, primeiro momento, do ponto de vista diplomático, é um protagonismo que o Brasil não costuma ter. Não tem outra maneira. Veja, um país que não entra em conflito fora dos seus limites, quer dizer, que não entra em conflito desde meados do século XIX, as Forças Armadas têm uma oportunidade rara de fazer um tipo de participação, um tipo de ação com a qual não tem nem como, por melhor que seja o treinamento interno, nada substitui a experiência real. Do ponto de vista isso é do ponto de vista operacional, da tropa, do efetivo, da qualificação do pessoal. Do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, por exemplo, você tem um instrumento poderoso, né? Um instrumento poderoso que era uma projeção uma projeção não do poder, que não é o caso, mas uma projeção de presença, de poder sentar na mesa e discutir junto, e aprender a fazer isso, né? Agora, da maneira como a diplomacia brasileira se deteriorou nessa administração, não é surpresa nenhuma que isso tenha acontecido, né, Marcelo? O Roberto tem razão. O que o Brasil está deixando agora de participar com a saída do contingente lá no Líbano é justamente a presença de tropa, né? Ou seja, a gente está falando aqui de pelotão, de companhia, de batalhão, etc. O Brasil permanece ainda em algumas missões da ONU com observadores militares, que são missões individuais, né? Especialistas, como no caso a equipe do Centro de Instrução de Guerra da Selva, que foi até o Congo, né, para treinar as forças da República Democrática do Congo, mas que embora isso seja importante também, evidentemente, aqui a gente não está diminuindo a importância dessas outras missões de maneira alguma, mas ela tem uma participação com outro caráter, né? Ela tem uma outra dimensão, né? O Brasil, as potências que se envolvem mais em conflitos, como o Godoy estava pontuando aqui, Estados Unidos, França, Reino Unido, são potências que mandam poucas tropas para essas missões de paz, né? Normalmente essas missões de paz são feitas Índia, Paquistão, envolve países entre os 10 maiores fornecedores de tropas. Hoje você tem até a China, né? China, Etiópia, que é um país que desponta na África com uma certa importância regional, e essa era uma forma, sem dúvida alguma, do Brasil estar presente, né? Não só no nosso entorno estratégico, né? Que seja América do Sul, América Latina, África Ocidental, mas também onde são decididas grandes questões mundiais, como é o caso do Líbano, né? A Marinha tem lá suas razões, né, Roberto? A Marinha diz que a gente ampliou muito as nossas águas territoriais, o pré-sal traz uma nova dimensão estratégica para o que eles chamam de Amazônia Azul, né? E o deslocamento da pirataria lá do chifre da África para o Golfo da Guiné também aumentaria os riscos dessa região do Atlântico Sul. Nesse especial que a gente está produzindo para publicar aí até o final de 2020 no Estadão, nós vamos contar as histórias desconhecidas dos militares nas Nações Unidas, né? Você ouviu aí dezenas de militares que participaram de diferentes missões em países como Angola, Eritreia, Bósnia, Croácia. Queria que você contasse um pouco uma história ou duas aí que
que te chamaram a atenção dessa participação? Que tipo de desafios um militar, um brasileiro, enfim, foi enfrentar nessas regiões tão distantes da gente? Olha, algumas histórias são surpreendentes, porque é como se elas pudessem explicar um pouco o período, né, em que nós vivemos. Você contar a história desse período por meio da história, da trajetória de algumas pessoas, né? Isso parece ser, me parece ser bem possível, né, com alguns desses, com a história de alguns desses militares. Eu vou citar aqui para você basicamente duas histórias. Uma delas é do Coronel Romeu Antônio Ferreira. Romeu Antônio Ferreira foi subcomandante do Destacamento de Operações e Informações do Rio de Janeiro, né, Primeiro Exército, né. O Destacamento de Operações e Informações é conhecido como DOI, e aqui mais conhecido como DOI-COD, né. O Romeu, ele, em 1991, é destacado, como coronel, é destacado para trabalhar na América Central, nos processos de pacificação da América Central, que era uma região sacudida por guerrilhas já há um bom tempo, né? E ele vai trabalhar em El Salvador, né? Em El Salvador, o posto que lhe é confiado pela ONU é justamente o posto para lidar com a base da guerrilha em São Miguel, em uma província muito próxima de Honduras, próxima da Nicarágua, né, onde ficava a Rádio Venceremos, né, que era a rádio da guerrilha da Frente de Farabundo Martí de Libertação Nacional. E a tarefa dele ali era proteger a guerrilha, né? Então ele sai do Brasil, onde ele teve esse envolvimento, né, na área política, né, na ação política dos destacamentos de operações de informação, contra, vamos dizer assim, a oposição, e principalmente a oposição comunista, né, e vai trabalhar numa missão de paz, né, onde o papel dele é justamente proteger a guerrilha de esquerda de El Salvador, para impedir qualquer tipo de ilegalidade, o cumprimento do acordo de paz com as forças armadas de El Salvador, né? E se torna amigo dos líderes guerrilheiros, a ponto de quando a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional ganha a eleição em 2009, ele é convidado para voltar para El Salvador, para reformular o serviço de informações das Forças Armadas de El Salvador. Então essa é uma história muito curiosa, porque até no momento que ele teve ali em El Salvador, ele desempenhando essa função, ele acabou sendo destacado também pela ONU, e isso tem toda uma documentação que a gente já... né, para ser um dos dois representantes do secretário-geral da ONU nas negociações de paz em Roma, em que eles levavam para Moçambique, né, a experiência que foi tida na África do Sul para se conseguir a pacificação de Moçambique, dividida numa guerra civil também entre o governo da Frelimo e a oposição, a guerrilha da Renamo, né. Então essa é uma história muito rica, né? Uma história muito interessante. E outra história eu acho bastante interessante, que eu imagino que o público vai gostar, é a do Coronel Fabiano Augusto Cunha da Silva, né, que comandou a guarda do Xanana Gusmão lá no Timor-Leste, né. O Brasil tinha mandado um pelotão da Polícia do Exército logo depois que a Indonésia se retira, né, e destrói o Timor-Leste, né, faz uma política de terra arrasada, né, as milícias pró-Indonésia mataram mais de 20 mil timorenses, né, houve uma reação internacional enorme. A Austrália entra com as suas forças para estabilizar o país, com uma consulta ao Brasil, o Brasil manda esse primeiro pelotão, né, e lá vai o então tenente Fabiano trabalhar no Timor, né. Houve um entreveiro entre o pessoal da Força de Paz e a guerrilha timorense, e logo um mês que o tenente estava lá, Fabiano, e a tropa dele é cercada pela guerrilha, e ele se transforma em uma espécie de refém da guerrilha, né, durante um dia inteiro, e uma tensão, porque
porque a guerrilha, o Xanana decidiu que ia para a capital e que os australianos não iam impedir que ele entrasse na capital, né? E isso acabou, o episódio acabou se resolvendo bem, né? Mas ele descreve toda a tensão, né, desse episódio, e ele então é nomeado para a segurança pessoal do Xanana Gusmão. E no meio desse trabalho dele, o Xanana era uma pessoa que obedecia muito pouco os seus guarda-costas, né, os conselhos dos seus seguranças. Parece uma pessoa aí que hoje está lá em Brasília, né? E o Xanana, então, um dia, essa coisa do líder popular, né, que está sempre ali junto ao povo, abraçando, apertando a mão de um, apertando a mão de outro, certo dia um sujeito vem com uma faca para cima dele e vai lhe dar vai desferir a facada quando um cabo brasileiro, que era da equipe do tenente, quarto dan em karatê, consegue desviar a facada, desarmar o cara, e o cara, no meio daquela confusão do mercado de Dili, né, conseguiu fugir, e eles retiram o Xanana Gusmão ileso lá de dentro da multidão e conseguem salvar o Xanana. O interessante, que eu acho que é a cereja do bolo, é que hoje, justamente esse homem que salvou um líder timorense de uma facada, está cuidando da segurança do presidente Jair Bolsonaro, sendo um dos responsáveis pela segurança lá no Palácio do Planalto. Essa é uma história também bem interessante, né, da trajetória dessas pessoas. Né? Experiência com facada, né, Marcelo? Tem experiência com facada, exatamente. Então... Roberto, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês falaram bastante aí do que o Exército, não só o Exército, mas as forças como um todo ganham em termos de experiência, logística, no operacional. Nós tivemos também por muito tempo na política externa brasileira a ambição de uma reforma das Nações Unidas e eventualmente um dia integrar o Conselho de Segurança, uma grande ambição sempre presente aí nos discursos brasileiros na abertura da Assembleia Geral. Eu queria que você avaliasse um pouco, Roberto, se essa participação do Brasil no passado, tão intensa como foi, como no caso de chefiar a missão para a estabilização do Haiti, quão perto o Brasil chegou disso e quão perto está hoje, ou quão longe está, né, dessa possibilidade de uma reforma no Conselho, que também é pedida por países como Alemanha, Japão, Índia, enfim. Olha, o melhor momento para isso foi o fim o último finzinho da MINUSTAH, né, que é a operação no Haiti, em que o presidente dos Estados Unidos era o Obama e que tinha uma simpatia pela posição brasileira nessa história. Claro que veja, o fato dele ter essa simpatia, a gente sabe que nos Estados Unidos o presidente sabe o que deve saber e não sabe tudo. Nem lá, nem em lugar nenhum, né? Aqui, por exemplo, o presidente sabe pouco, porque ele sabe pouco mesmo de tudo, mas nos Estados Unidos o presidente sabe, a gente tem que lembrar, tem um episódio curioso, inclusive, que é com o Bush filho, no dia do ataque às Torres Gêmeas, em que o serviço secreto cumpriu o protocolo, embarcou no Air Force One, aquele superavião presidencial, logo depois do ataque, até que tudo se definisse, não sabia nem exatamente o que estava acontecendo, e ele ficou circulando, escoltado por uns caças F-15, e ele ficou circulando, né, escoltado e dirigindo o país, por assim dizer, de dentro ou a crise, de dentro do avião. Num dado momento, ele decide o seguinte: olha, eu tenho que descer, tenho que ir para um lugar onde eu possa me dirigir à nação, e a nação tem que perceber que tem comando, que tem gente mandando, tem gente controlando. Havia aquele pânico, medo, enfim, tudo aquilo que a gente sentiu naquela ocasião, né? E aí o secretário, o chefe do serviço secreto falou uma coisa ali com o secretário de Defesa, que estava, apenas por coincidência, mas o secretário de Defesa estava a bordo, né? E o secretário de Defesa foi ao presidente Bush filho e disse: olha, nós vamos descer numa base secreta nas Montanhas Rochosas, de onde o senhor poderá falar. O presidente falou: existe isso? Isso não é ficção? O presidente: existe. Quer dizer, o presidente é informado do que tem que saber a cada momento, porque ele é transitório, o Estado não, e assim sucessivamente. Naquele momento, talvez tivesse havido um jogo diplomático mais efetivo, o Brasil tivesse conseguido, pelo menos, avançar nas suas pretensões. Hoje, eu acho que está muito distante. Não vejo como, num futuro próximo, o Brasil possa pretender qualquer coisa, porque ele vai ter que começar
vai ter que começar a remar tudo outra vez, né? E o fato de ter saído, ter deixado de participar das missões, não é apenas, veja, não é apenas isso que conta, claro que não, bastante. O fato de ter deixado de participar, o fato de ter uma diplomacia hoje rota, né? A gente tem uma diplomacia, os melhores diplomatas hoje estão trabalhando na biblioteca do Itamaraty. Então, não é correto que seja assim. A gente deixou de ser levado a sério, né? Estamos vendo agora, por exemplo, veja, o Brasil com toda a questão ambiental, para o bem e para o mal que nós temos aqui, o Brasil não participou do evento da ONU que se dedica a isso, e que é absolutamente fundamental. Se alguém duvida que a política internacional será regida por questões ambientais, ou por grande parte das questões ambientais daqui para frente, realmente é um iludido, né? O que vale daqui para frente a moeda de troca é a questão ambiental, sem dúvida alguma, né? Então, eu acho que a posição brasileira se enfraqueceu substancialmente. Em 2010, o Brasil tinha uma situação privilegiada em relação, inclusive, à questão da defesa pura e simples. O então ministro Nelson Jobim, numa reunião da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, realizada em Lisboa, não bem reivindicou, praticamente declarou que o Atlântico Sul era uma área de interesse do Brasil. Quase isso acabou com uma pretensão da OTAN, que era ter um braço aqui dentro do Atlântico Sul. Hoje, eu acho que uma declaração desse tipo já não seria possível, embora o Brasil se esforce por manter esse quadrante, essa imensa área que é o Atlântico Sul, sob um controle, não exatamente, mas sob sua tutela, por assim dizer, né? Marcelo, você gostaria de fazer mais algum comentário adicional aí sobre a apuração que você tem se dedicado aí há semanas, meses sobre esse assunto das missões de paz? Eu acho, Paulo, que interessante dessa apuração é justamente a história desses militares, né, desses homens, né? Mostrar como vamos dizer assim, mostrar todos os contrastes, toda a miséria, tudo aquilo que eles viram, né? Que as pessoas acham que missão de paz é um passeio turístico, não é, né? Você está indo para uma área conflagrada, você está indo para uma área onde você teve guerra, né? Destruição, gente morta, não são coisas bonitas para serem vistas, tá? E isso deixa marcas nessas pessoas, né? Isso deixa lembranças nessas pessoas. E aqui no Brasil, esse tipo de evento, esse tipo que parece ser tão distante da gente, ao mesmo tempo desperta muitas vezes pouco interesse, né? As pessoas conhecem muito pouco o trabalho desses militares fora do Brasil. E daí eu acho a importância de se colocar a luz sobre esses fatos e de trazer isso para o nosso público, né? Eu queria completar uma coisinha rápida a respeito do que o Godoy falou. Lembrar que foi o Itamaraty, no caso da República Centro-Africana, que se opôs ao Brasil permanecer com contingente, com tropa e participar da missão. Que o Ministério da Defesa tinha sido favorável à ida do Brasil, à época, para essa missão. Foi Itamaraty. Me parece que hoje em dia, com o nosso chanceler, que gosta de nos colocar como párias internacionais, né? Acha bonito isso, né? Me parece ser muito mais difícil que essa gestão do Itamaraty, né? Veja em missões como essa, né, que o Brasil participou no Haiti e em outros lugares, né, um tipo de política adequada àquilo que essa gestão atual do Itamaraty pensa sobre o multilateralismo, sobre a participação do Brasil em diversos organismos internacionais, organizações, não me parece ser muito próprio dele. Pelo contrário, né, e isso, mas não só, né, porque, em suma, esse isolamento, né, que, como bem o Godoy lembrou, passa pela questão ambiental,
Acontece porque, fundamentalmente, se a gente pudesse definir, né, Godoy, é como se os integrantes, os bolsonaristas, tivessem trocado né, a figura do Cândido Rondon, né, pela figura do Sebastião Curió, para lembrar como se lida com a Amazônia, né? Basta o Sebastião Curió, além de ter sido uma das pessoas que perseguiu e derrotou a guerrilha do Araguaia, né? Foi também o grande líder dos garimpeiros em Serra Pelada, né? E a gente sabe que obra bonita ficou lá em Serra Pelada depois que eles passaram por lá, né? Então eu acho que é um pouco isso que o Godoy falou, né? Achar que a gente vai poder transformar a Amazônia numa serra pelada e que tudo bem, me parece ser uma visão completamente equivocada sobre o que é soberania nacional. Marcelo, eu acho que veja só, acho que as histórias pessoais que ele levantou são absolutamente fascinantes, né? E é óbvio que esse sorrisinho aí está escondendo que provavelmente é um livro por aí contando de uma maneira legal, com grande competência, e eu estou louco para ler. Agora, de fato, essa perda de qualidade do Brasil a partir desse ponto, a gente tem que... O Itamaraty meio que insinua, sempre que pode, de uma maneira velada, e não fazia muita diferença essa coisa toda. Como não? A gente tinha um grupo do tamanho de um batalhão pronto para ir para a República Centro-Africana. A gente tinha passado pelas inspeções técnicas, o pessoal técnico da ONU tinha vindo aqui, tinha visto até o equipamento que seria levado, porque havia uma dúvida sobre se o equipamento brasileiro era bom, e foi aprovadíssimo. Então, blindados brasileiros que iriam para lá, os aviões, os helicópteros, essa coisa toda. Então, a gente tinha essa estrutura toda montada. A gente não pode esquecer também que, nesse momento, a maior das missões da ONU, que é a da República Democrática do Congo, né, é liderada, é comandada por um general brasileiro, né, quer dizer, estava até olhando aqui, estava resgatando o nome dele, que é o general Ricardo Costa Neves. O general Ricardo comandou paraquedistas, comandou pessoal de guerra de selva, ou seja, teoricamente, ele esteve à frente da melhor tropa, da tropa pronta brasileira, a melhor tropa, aquela que pode sair a qualquer momento fazendo coisas extraordinárias, é treinada para fazer as coisas extraordinárias. A ONU não entregaria a um oficial brasileiro esse tipo de missão se a estrutura, a massa crítica que o gerou não fosse boa. E, no entanto, é o que está acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: torcer para essa fase acabar logo e a gente tentar, pelo menos, retomar o processo e ver se um dia a gente chega lá. Marcelo Godoy, Roberto Godoy, agradeço muito pela participação de vocês. A você que nos acompanhou, faço o convite, então, para acompanhar nas páginas do Estadão e também na internet esse especial que vai ser publicado aí contando as histórias desconhecidas dos militares nas missões de paz das Nações Unidas. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço, Marcelo. Grande abraço, Paulo.